Chamamos plantas de interior àquelas plantas que, por alguma razão, as colocamos dentro de nossa casa. E uma das razões é porque gostamos das plantas tropicais e subtropicais, plantas de outras latitudes, habituadas a outros climas, mas pela sua exuberância, pelas suas cores, pelas suas características, gostamos de colocá-las nos nossos espaços, nas nossas casas, nas nossas salas, mas antes de ser um elemento decorativo, a planta é um ser vivo. E é como tal que o devemos tratar. Primeiro, é fundamental saber o nome botânico da planta que temos, da planta que compramos. Qual é a forma melhor de cuidarmos dela? Quais as necessidades que ela tem de água? Que necessidades é que ela tem de alimento, de nutrientes? É importante. Se cuidarmos bem dela, com certeza ela cuidará bem de nós. Provavelmente tenho que saber que existem plantas que têm mais necessidade de luz e que eu vou colocá-las junto à janela. E outras plantas têm menos necessidade de luz. Então vou colocá-las no sítio com menos luz, ou mais escuros. E nós, como é que percebemos isso? Pelas suas folhas, pela tonalidade, pelas suas cores, sabendo eu que uma planta tropical ou subtropical, que seja verde escura, normalmente é uma planta que cresce nos ambientes tropicais e subtropicais, mas debaixo das grandes árvores, onde a luz não chega. Chega a luz, mas não chega os raios solares, de uma forma direta. Aquelas plantas que são matizadas, que nós chamamos de variegata, são aquelas matizadas que são de verde e branco, de verde e amarelo. Essas plantas dão-nos uma indicação, têm muito mais necessidade de luz do que as plantas verdes escuras. Claro que as plantas verdes escuras, se tiverem flor, também têm necessidade de luz, porque senão não há flor. Tem que ter um sítio bastante soleado, com bastante luz solar, mas sem sol direto. Agora, se é uma planta que ela é toda verde, que não produz flor, podemos pô-la num sítio um bocadinho mais escuro da nossa sala, que ela vai se adaptar muito bem. Aliás, as plantas têm esta capacidade, tal como nós. A sua capacidade de adaptação ao meio é incrível. Umas diminuem o seu tamanho da folha, outras aumentam o seu tamanho de folha conforme as suas necessidades. Outras que eram matizadas de verdes e amarelos e verdes e brancos, as folhas vão escurecendo e aquelas partes matizadas de amarelo ou verde ou branco tornam-se verdes, mais escuras. Imaginem que algumas dessas espécies que nós utilizamos em nossa casa têm a capacidade de absorver os gases tóxicos das nossas casas, do interior das nossas casas. Não, mas na minha casa não é tóxica, não há nada, não há gases tóxicos. Claro que há. Os metais, as tintas, os vernizes, as alcatifas, as carpetes, tudo isso são elementos que libertam gases. E há plantas que têm essa característica de captar esses gases tóxicos para nós, despoluindo assim a atmosfera da nossa casa, e não são afetadas por esses gases. As plantas de interior, como eu disse, não são plantas de interior. Estão confinadas ao interior por uma forma que nós arranjamos de as protegermos. Só por isso. Nada mais. No seu habitat natural, elas estão ao vento e à chuva. Aqui temos necessidade de as resguardar, de as proteger. Eu costumo dizer que às vezes elas sorriem para nós. Até nos batem palmas quando nós as tratamos com carinho. Elas vivem numa outra dimensão e claro que nós não percebemos isso. Aliás, nós só temos 5 sentidos e elas têm muito mais sentidos. Muito mais. Sabiam que as plantas têm capacidade de memória? Sabiam que as plantas sabem contar? Sabiam que as plantas são poliglotas? Claro que não são nada poliglotas. Claro que não entendem nenhuma língua. Ou entendem todas as línguas. Porque o que elas captam é a nossa onda vibratória. E quando nós falamos, emitimos ondas vibratórias. E elas reagem à nossa onda vibratória. Por isso é que eu digo que elas são poliglotas. Entendem qualquer língua. Assim, quando eu digo, tão linda que tu és, lhe faço uma festa, ela reage a essa festa. É esta palavra que eu lhe disse. És tão linda. Se eu falar de uma forma bruta, ela reage como o nosso gato, quando falo com ele de uma forma bruta. A Ninha só foge de mim. Só que ela não tem essa capacidade, coitada, está ali presa a um vaso. Mas é o ser mais incrível que nós temos à face da Terra. Sem ela, nós não existiríamos. Por isso, cuidemos bem das nossas plantas para que elas possam cuidar bem de nós.